Já passou mais de uma semana e esse caso continua embrulhando o estômago de quem fica sabendo do que aconteceu. A morte do cãozinho Orelha mostrou o retrato cruel do que alguns seres humanos são capazes de fazer. O Orelha, ele tinha 10 anos. Era um cachorrinho comunitário, conhecido, cuidado e amado pelos moradores de Praia Brava, no norte de Florianópolis. Um mascote da região, parte da rotina das pessoas. E mesmo assim, ele foi atacado de forma covarde. Apanhou, sofreu antes de morrer e, como se isso já não fosse absurdo o suficiente, outro cão também perdeu a vida por causa do mesmo bando de marginais. O caso explodiu, moradores revoltados, ONGs mobilizadas, autoridades envolvidas, gente do Brasil inteiro indignada com o nível de brutalidade. E aí vem a pergunta que não quer calar. Esses adolescentes menores de idade, eles vão ser punidos como merecem? No vídeo de hoje, você vai entender o que houve com o Orelha, entender como que esse crime nojento ocorreu, o que se sabe sobre os envolvidos e discutir algo que muita gente está se perguntando: que tipo de punição alguém merece por cometer uma barbaridade dessas, mesmo sendo menor de idade. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Mais de uma semana após a morte do cãozinho Orelha, o caso continua repercutindo e provocando indignação e comoção. Orelha, ele tinha 10 anos, a sua perda mobilizou moradores de Praia Brava, no norte de Florianópolis, entidades de proteção animal, celebridades, autoridades públicas em Santa Catarina e até pessoas de várias partes do Brasil. E não é difícil de entender o motivo. Tudo indica que o cachorro comunitário da região foi morto de forma cruel por um grupo de vagabundos. E o pior, sofreu bastante antes de morrer. Além disso, outro cãozinho também acabou perdendo a vida por causa desses mesmos delinquentes. Eles estavam sempre prontos para uma brincadeira. Na região da Praia Brava, em Florianópolis, os dois eram amados. Eles eram o nosso xodó, eram os nossos mascotes. Então eles estavam sempre aonde a gente estava, seja com a gente morador, seja com os pescadores. Foi esse amor que levou mais de 100 pessoas para as ruas em protesto contra a morte dos dois cães. A morte de Orelha. A Praia Brava possui 3 casinhas destinadas a cães que acabaram se tornando muito queridos por quem vive na região, e o Orelha, ele era um desses. Os moradores costumavam passar por ali para brincar com os animais e para alimentá-los. A Associação de Moradores da Praia Brava chegou a destacar o papel afetivo que o Orelha exercia sobre as pessoas do bairro. Segundo a entidade, abre aspas, o Orelha fazia parte do cotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado espontaneamente pela comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém muito querido, da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm com o espaço e com os animais que aqui vivem. Ou seja, dá para perceber que o Orelha, ele era praticamente um mascote da Praia Brava. O termo cachorro comunitário faz todo sentido nesse caso, já que ele era cuidado na prática por vários moradores. Eu nem preciso dizer o carinho que todo mundo tinha por esse cãozinho. Eu não consigo acreditar, né? Cachorros que eram do bem, nunca morderam ninguém, seu Mário cuidava, eram vacinados. Ter essa notícia foi um baque não para mim, mas no início para toda a Praia Brava, e hoje eu vejo que é para toda a população de Florianópolis. Segundo relatos dos moradores, o cachorro ficou desaparecido por um período, o que causou estranhamento, já que ele era presença constante nas caminhadas e nos passeios do pessoal pela região. Alguns dias depois, uma das pessoas que costumava cuidar do Orelha acabou encontrando o animal durante uma caminhada, mas o estado em que ele estava era de partir o coração. Ele estava caído, agonizando, a mulher recolheu o cão e o levou imediatamente para uma clínica veterinária. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, infelizmente já não havia mais o que ser feito. Os veterinários constataram que a eutanásia seria a alternativa menos dolorosa naquele momento. Cara, você fica imaginando, cara, o cachorro ali, maltratado. Disseram ali, eu vi alguns lugares falando que usaram até prego, sabe, mano, pra martelar o cachorro. Mano, enfim, cara, o cachorro agonizando mais de um dia ali. Mas tem que ser muito filho da pra fazer isso com um cachorro, cara. Tem que ser muito filho da p. Nossa senhora, eu não vou nem dizer o que dá vontade de fazer com uns moleque vagabundo desse. Vou nem dizer, senão é capaz de cair esse vídeo aqui. Nossa senhora, cara, que raiva, mano. Que raiva quando vem caso assim pra eu contar, mano. Assim, o Orelha, ele acabou se juntando ao seu amiguinho aí de praia, né, que já havia sido encontrado morto alguns dias antes também. Orelha foi encontrado pelos moradores com vários ferimentos pelo corpo e não resistiu.
O outro cachorrinho também morreu vítima de agressão semanas antes. A confirmação da morte de Orelha revoltou, em primeiro lugar, os moradores da Praia Brava, que passaram a organizar protestos e manifestações pedindo justiça pelo cachorro. ONGs e instituições ligadas à causa animal também começaram a se mobilizar, tentando identificar quem teria cometido esse ato absurdo de maus tratos contra os cães. No sábado, dia 17, moradores da região realizaram a primeira mobilização pública. Já neste último sábado, dia 24, um novo protesto voltou a acontecer, reunindo dezenas de pessoas no local. A revolta também se espalhou pelas redes sociais com imagens de protetores segurando ali cartazes com a hashtag Justiça por Orelha ao lado de seus próprios cães. O fato é que depois de tudo isso, uma pergunta passou a ficar martelando na cabeça de todo mundo. Quem foram os responsáveis por matar os cães? A partir daí, começou uma verdadeira busca para descobrir quem eram os criminosos. Adolescentes criminosos. De acordo com as primeiras informações levantadas pela investigação, a principal suspeita é de que um grupo de adolescentes tenha sido responsável por agredir o cachorro e que existiram ali vídeos, inclusive, circulando nas redes sociais com registros do crime. Também chegou a ser apurada uma denúncia de que um policial civil, pai de um dos suspeitos, teria coagido uma testemunha. Porém, essa versão acabou sendo descartada, segundo a própria delegada responsável pelo caso. Os investigadores receberam informações que indicam a participação de um grupo de adolescentes no crime. 4 já estão identificados. Já identificamos as pessoas envolvidas, estamos na fase das oitivas, ainda com alguma análise de imagens de câmera de monitoramento, mas todos já foram identificados e já se descartou, por exemplo, a suspeita de envolvimento de algum filho de policial civil, o que, na verdade, não comprometeria a nossa investigação, porque mesmo que se confirmasse essa informação, o trabalho da Polícia Civil é imparcial e é responsável. A polícia conseguiu identificar pelo menos 4 adolescentes suspeitos da participação aí nas agressões que levaram à morte do animal. Nas imagens que circulam, inclusive, parece haver mais pessoas envolvidas. Eu vi ali um vídeo, inclusive, que dava para contar pelo menos uns 6, tá? Só que essas outras aí ainda não foram identificadas, tá? Bom, há também a informação de que o grupo teria ameaçado um vigilante que presenciou as agressões contra o Orelha. O grupo aparece caminhando na areia da praia. Um vigilante que teria visto os adolescentes agredindo os animais já prestou depoimento e disse que recebeu ameaças. A polícia agora analisa imagens de casas e empresas no período de 72 horas, antes e depois do último momento que os animais foram vistos com vida. E daí você pode estar se perguntando, né? Pô, então não deve ser tão difícil prender pelo menos esses 4 arrombados que já foram identificados. E de fato, difícil não deve ser, né? O problema é que a polícia precisa reunir mais provas para poder deixar esse processo mais sólido e realmente causar algum tipo de consequência para esses criminosos. Até porque a gente está falando de menores de idade, né? Então, com a lei do jeito que é, a gente já sabe, né, que a punição dificilmente será das mais severas. Provavelmente ali uma advertência, um serviço prestado à comunidade, mal ali uma internaçãozinha por um tempinho. É difícil, muito difícil, cara. Então é complicado. Eu acho que tinha que ser mais duro, né, as penas aí para quem faz esse tipo de atrocidade. E é claro também para menores de idade, né? Porque marmanjo de 15, 16 anos já sabe muito bem o que está fazendo, né? A nossa vítima, ela não fala, ela não fica parada no mesmo lugar. O nosso trabalho investigativo é bastante desafiador. E para que a gente dê as respostas dentro da legalidade, nós precisamos materializar informações para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Nesse domingo, dia 25, o Ministério Público de Santa Catarina informou que a investigação continua em andamento, com acompanhamento do órgão por meio da 10ª Promotoria de Justiça da capital, na área da infância e juventude, e da 32ª Promotoria de Justiça da capital, ligada ao meio ambiente. O MP também declarou que várias pessoas já foram ouvidas e que novos depoimentos devem acontecer nos próximos dias. Já nesta segunda-feira, uma operação da Polícia Civil cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As diligências têm como objetivo reunir mais elementos de prova. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, tanto por questão de segurança, quanto pelo fato de serem menores de idade. O que nos resta agora é a indignação, além de torcer e cobrar para que os responsáveis recebam uma punição à altura do que fizeram. Mas, sinceramente, não estou tão otimista que isso vá acontecer, tá? Mas comenta que qual que é a punição que esses marginais merecem por ter feito isso com esse cãozinho? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião.